Olá, sejam bem-vindos à nossa sala de casa. A gente ia... Não, eu esqueci. Eu esqueci. Vai, começou a aparecer. Olá, sejam bem-vindos à nossa sala de casa. Meu nome é Leila, sou psicóloga e terapeuta sistêmica familiar. Meu nome é Douglas, eu sou advogado na área de família e consultor sistêmico familiar. Esse canal Sala de Casa é para compartilhar com você sobre relacionamentos a partir da visão sistêmica. E o episódio de hoje é contando sobre a nossa história. Então, gente, a nossa proposta com este canal é trabalhar a ideia do casamento, na verdade, um preparatório para o casamento. Então, ao longo da nossa história, a gente vem reparando que muitas vezes as pessoas não se propõem a estudar o casamento, principalmente para quem vai casar, não se prepara para isso e acaba entrando no casamento de uma forma muito crua. E aí vai tomando ali as pancadas do casamento que não perdoa ninguém. Então a gente pensou na proposta desse canal como um ambiente propício para se discutir esse tema. Então a gente vai falar sobre relacionamentos a partir da visão sistêmica. Só dando um resuminho aqui do que é a visão sistêmica. É uma forma de pensar o indivíduo não como um indivíduo isolado, mas sim dentro de um sistema, dentro de um contexto. Então você tem um contexto que você cresceu, se desenvolveu, as suas escolhas fazem parte de um contexto e a gente sempre olha o ser humano a partir desse lugar, de alguém que não vive isolado, mas que está dentro do seu sistema e o seu primeiro sistema é o sistema familiar. Muitas vezes o que a gente percebe? Que as pessoas elas saem da casa dos seus pais, das pessoas que ocupam essa função paterna e materna, casa de um avô, um padrinho, onde você cresceu. Elas ou elas ignoram aquilo que elas viram e rejeitam de toda maneira e tentam viver algo completamente novo relacionamento, ou elas vão para um novo relacionamento repetir exatamente aquilo que elas aprenderam. Seja num ambiente, seja numa ocasião, seja na outra, ambas costumam ser muito danosas. E a gente lidando com esses casais que surgem, seja no ambiente terapêutico, seja no ambiente da advocacia, ao longo desses anos tem ficado muito claro para a gente que as pessoas simplesmente não estão preparadas. Elas não pensam, elas não estudam o tema, elas não se preparam. Sim. E a gente escolheu para começar esse canal com o episódio sobre a nossa história. Então a gente queria compartilhar com você um pouquinho da nossa trajetória até aqui, como que a gente veio parar numa construção de um canal sobre relacionamentos como casal. Então, vamos começar. Então, na minha história, como eu falei, desde criança, eu nunca fui muito da rua. Meu irmão, por exemplo, é uma pessoa que sempre gostou de rua, futebol, pipa. Eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei muito de ficar em casa conversando. E quando eu ia pra rua, eu vou falar daqui a pouco, mas quando eu ia pra rua e sentava na rua e ficava conversando também. Então a conversa é algo que sempre me marcou muito, principalmente devido à minha proximidade com a minha mãe. Então eu sempre amei conversar. E acabava que desde criança, que as pessoas mais gostam de conversar, mesmo ali quando estão entrando na pré-adolescência, é sobre relacionamento. Então, falar sobre relacionamento é um tema que permeia a minha vida desde que eu me entendo como gente. E eu, gente, sempre fui uma pessoa, ele foi de casa. Eu já fui, assim, da rua no sentido de ser muito relacional, sempre gostei de esportes que me conectavam com pessoas, sempre fui aquela mais popular da escola, que tinha um monte de amigos, sempre estava zoando todo mundo, sempre envolvido com pessoas. E também, por conta da minha história, isso a gente vai falar nos próximos episódios, sobre como a gente recebe um lugar no nosso sistema familiar que muitas vezes não está compensando de fato, não está proporcional àquilo que a gente deveria ocupar. E, de certa maneira, eu também sempre fui muito considerada alguém muito mais maduro do que a minha idade, então sempre me relacionei com pessoas mais velhas como amigos, sempre andei com gente mais madura do que eu, por me considerarem mais madura também. Então, esse tema de relacionamentos é um tema também que faz muito parte da minha história. Como este é o primeiro episódio, nós pensamos em começar falando da nossa história, como a gente se conheceu. Então, a gente nos conhecemos na igreja, na época nós frequentávamos a Igreja Oceânica, aqui na região oceânica de Niterói, estado do Rio de Janeiro, Brasil. E frequentávamos ali o mesmo grupo, né, que a gente chama de célula, de pequenos grupos.
E ali começou uma amizade muito forte, mais ou menos de 10 anos atrás. Lá por 2012, 2013. Tem tempo, né? Tem bastante tempo. A gente começou a conversar bastante, se relacionar, criar muita amizade. E assim a gente começou a se aproximar, né? Foi assim. E aí a gente se tornou amigos, assim, confidentes, gente. Ele sabia de tudo e mais um pouco. E conhecia a minha família, eu conhecia a família dele. A gente compartilhava os podres do nosso coração, da nossa família também. E as coisas boas. Então a gente se tornou grandes amigos antes de ter um namoro. E acho que é legal falar dos benefícios. Por favor, pode falar. A gente viu muito benefício da gente se conhecer muito antes de se relacionar, porque você conhece a pessoa de um outro lugar. Você enxerga coisas que você não enxergaria se você tivesse já apaixonado, envolvido emocionalmente com aquela pessoa. Você pode ver como essa pessoa se relaciona com a família, com os amigos e estar em ambiente sem aquela segunda intenção. O que faz você ter uma decisão mais racional ainda quando você decide namorar com essa pessoa. E pra gente isso é importante porque é algo que a gente sempre acreditou, e eu ouvia muito isso de pessoas mais velhas, casadas, que o que fica no final é a amizade, né? Aquele prazer na presença do outro. Todo o restante, a beleza, a questão financeira, até mesmo o apetite sexual do adolescente, daquele desejo sexual, até isso não é tão forte quanto a amizade, com que você tem que conversar, discutir a vida, pensar projetos, pensar o futuro. E isso foi algo que marcou muito a gente, né? Desde 2013 ali mais ou menos, quando a gente começou a conversar, a gente viu que a gente gostava muito de conversar um com o outro. A gente tinha muita confiança na opinião que o outro dava sobre os problemas que cada um trazia. E foi assim que a gente foi ganhando muita liga, né? Muita amizade, muita parceria mesmo. Então acho que essa parceria é muito importante, como o Leila trouxe muito bem, principalmente quando você compara com quem já entra direto na paixão. Você vê, né, conversando, que muitas vezes a pessoa não tem coragem de abrir determinadas coisas, não tem coragem de contar a vida como um todo. Ela vai selecionando recortes que ela apresenta para o parceiro. Óbvio que a gente não está falando que é assim com 100% dos casos, mas é uma situação que a gente percebe que é muito comum. E é muito fácil você ignorar sinais quando você já está apaixonado. E a gente vai ter um episódio só sobre isso. Não ignore sinais. Não ignore sinais. E quando você tem um relacionamento de amizade antes, você já consegue ter esses sinais, ver esses sinais de um outro lugar, encarar de um outro lugar e até decidir por eles de uma forma mais racional, como eu falei. E só que no meio desse percurso aí da amizade, Douglas se apaixonou. Conte que você se apaixonou, mas olha, eu fui dura, gente. Um jogo duro danado. Mas fala aí um pouquinho de como que foi pra você do seu lado. Olha, eu sempre brinco com ela, quando ela fica brincando. Eu te amo mais do que você me ama, eu sempre falo, eu te amei primeiro. É verdade. Hoje já se equilibrou, tá, gente? Já tratei muita coisa na terapia, mas eu realmente pensava isso. Então, pra mim foi muito natural, porque depois quando eu estava solteiro, você também estava solteira. Até porque a gente já namorou outras pessoas antes de nós dois. Então, eu estava solteira, ela estava solteira. Era minha melhor amiga. E eu sempre orei isso quando eu lembro quando eu comecei a pensar em relacionamento, sei lá, aquela fase de criança para adolescente, que você começa a pensar sobre esse assunto. Eu lembro que eu sempre falava com o Deus assim, pô, eu quero casar com a minha melhor amiga. Eu lembro de pensar, orar sobre isso. E quando eu olhei e vi que a minha melhor amiga era a mulher mais bonita que eu conhecia. Gente boa, divertida, inteligente. Eu amava já a família dela. Meus sogros me tratavam muito bem. Eu já gostava muito dos pais dela e tal. A gente já tinha uma relação muito boa. Pra mim foi muito natural isso. E aí ela... Agora, tô contigo. Gente, pra mim foi muito difícil. Porque eu ficava na minha cabeça, me entrego ou não me entrego? Porque se eu me entregar, no fundo eu sabia que ia dar muito certo. E esse era meu medo também, de dar certo. Mas no outro fundo, era o medo de perder a amizade se não desse certo. Quem nunca ficou nesse dilema aí, quem namora ou namorou algum amigo próximo, sabe que fica num dilema aí interno brabo. E no meio disso tudo, eu fui percebendo também que
Hoje, né, olhando com o olhar de terapeutas, né, e estudando muito sobre isso, a gente acredita, se você não conhece sobre as 5 dores básicas, corre lá no meu Instagram, tem posts e mais posts disso, tem lives nossas sobre isso, falando que cada indivíduo tem essa dor básica. E hoje, quando eu olho esse meu receio de me entregar, eu fiquei 1 ano e quanto tempo? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco ele lá investindo brabo, gente, investindo mesmo, me chamando pra sair, pagando show pra mim, e eu não ia, com medo de me machucar de novo. Então, isso fala bastante. Ele de ficar, mesmo eu rejeitando ele ficar insistindo ali, fala de uma dor dele básica e o meu também. Eu não acho, não. Eu sou homem tem que investir na mulher, tem que correr atrás. Mentira, Não tem gente. nada de dor nenhuma minha nisso aí, não. Não, eu acho que tinha homem. sim. Não, da rejeição tinha sim. Concordo não, mas pode seguir. Então corta. Mas falava da minha dor, tá? Da minha dor, de medo de isso. me entregar, de machucar de novo, de me sentir rejeitada e etc e tal. Então foi duro aí, eu sempre chamo esse período da nossa vida de chove não molha, que foi um chove não molha danado. Mas enfim, a gente começa a namorar. Aí quando eu falei, quer saber? Pai, já deu pra eu seguir meu caminho, essa menina aqui. E aí ela voltou atrás e começou a correr atrás de mim. Sim, aí eu vim me redimir, gente, me redimir. Quase pedi, né, pra namorar com ele. Falei, olha, não sei se você me quer não, mas olha, eu tô te querendo. Aí a gente começou a namorar. E foi um namoro, assim, muito, muito, muito especial. Marcamos casamento com 6 meses. Com 6 meses a gente marcou casamento. A gente namorou 1 ano e meio. Então a gente ficou noivo 1 ano, preparando tudo, casamento, casa e essas coisas. Nós noivamos, mas a gente já tinha marcado casamento, já tinha visto casa, já tinha visto tudo. Sim. E foi muito especial, porque era isso. Como a gente teve muita, muita amizade antes, a gente já sabia. Ou eu ia dar certo, ou ia dar muito errado. E aí quando a gente começou a namorar, que eu fui me entregando assim emocionalmente, confiando, a gente percebeu que era tudo ou nada nesse sentido e a gente realmente resolveu ter um compromisso ainda mais forte do que a gente estava tendo, que era do namoro. E a gente resolveu ir pro casamento. E nesse período eu era oficial do Exército e ela tinha acabado de entrar na faculdade de psicologia. Tinha acabado de entrar, mas Douglas já tinha se programado também financeiramente pra gente poder casar. Gente, olha só, a bateria acabou no meio. Acontece, vamos lá, voltando, que eu estava falando do Exército. Nessa época que eu pedi a Leila em casamento, a gente estava com 6 meses de namoro, eu era oficial do Exército e ela tinha acabado de começar a faculdade de psicologia aqui na UF. E aí foi assim que a gente marcou o casamento com 6 meses, noivou com 1 ano de namoro e casamos 1 ano e meio literalmente com 1 ano e meio certinho a gente casou. E hoje a gente tem 4 anos e meio. Eu terminei a faculdade, que eu não estava no iniciozinho não, eu já estava no 4º período. Mas essa foi aí um pouco da nossa saga. E depois do casamento, muitas coisas também aconteceram. Para mim foi um dos maiores marcos ter casado, porque muda muito. Muda a rotina, muda a distância com os pais, muda a sensação de ser adulto. E eu me descobri muito. A menininha lá atrás que eu contei que era vista como madura, como super à frente da sua idade, eu me descobri no casamento alguém com sem total autorresponsabilização. Alguém que estava aí caminhando de uma forma que quando o casamento chega, as demandas aparecem, demandas emocionais, demandas financeiras, demandas de casa, de postura, que eu não tinha para oferecer e precisei desenvolver muitas duras penas. E foi nesse processo que eu estava fazendo cursos vivenciais de terapia comunitária integrativa, de rodas, e aí nesses cursos, como eram vivenciais, aquilo foi trabalhando em mim e eu vi a necessidade de buscar uma terapia. E no processo terapêutico eu fui descobrindo muitas coisas, gente, muitas coisas, inseguranças, dores e muita força também para poder caminhar. E assim a gente foi construindo o nosso casamento, que a gente é muito satisfeito. Bastante. E nesse processo do casamento, uma coisa que eu sempre comento com as pessoas quando elas me pedem opinião, me procuram para conversar, alguma coisa, foi os 2 anos que antecederam o casamento foram anos de muita preparação. Mesmo antes de namorar com Leila, assim que eu terminei um outro namoro, eu só namorei Leila e uma outra pessoa,
assim que eu terminei o namoro, eu falei, cara, vou estudar esse assunto, vou mergulhar nesse tema. Então eu comecei a ler livro, ver vídeo, ver estudo. Gente, eu li, comecei a literalmente eu sentava com pessoas mais velhas, o pessoal brincava, me zoava, eu falei, como é que é isso? Como é que funciona? O que deu certo, o que dá errado, qual a tua opinião? E eu ouvi muita coisa legal que eu já repassei para várias pessoas, que eu guardo no coração até hoje. E eu sinto que isso me deu muita sustância para o casamento. Leila já é uma pessoa que ela não gosta de teoria, ela gosta de viver a coisa na pele, na prática. Então ela nunca... Tava mudando um pouquinho. Nada. Mas acho que a grande diferença de nós dois pro casamento foi que ele se preparou e eu não. E ele pôde ser ele pôde ter essa sustância e sustentar as questões que apareceram na nossa casa com muito mais sobriedade e maturidade do que eu, que fui assim, eu quero viver, vou me dar bem, eu já ajeito as coisas da minha casa, eu já cozinho, já sei fazer as coisas, crente que a vida... Já sou super responsável. Super responsável, crente que a vida de casado ia ser somente isso. Mas no final, aliás, no início, eu reparei que não era bem assim. E hoje, quando eu falo que a gente tem um casamento que é muito satisfatório, porque quando a gente olha para as outras áreas da nossa vida, nenhuma dá tanta satisfação quanto o que a gente construiu no nosso relacionamento. E vamos falar um pouquinho dos pilares? Eu acho que eu vi essa frase dando esses... Eu gosto muito de ler. Como eu contei lá da minha infância, eu nunca fui muito da rua, da bagunça. Eu sempre gostei muito de ficar na minha, ler, ver filme, sempre foi o meu perfil. E uma coisa que eu ouvi numa dessas minhas leituras recentes foi que aquilo que você investe tempo é o que vai crescer. O que você não investe tempo é o que vai morrer, né? Vai ficar aquele troço murcho. E relacionamento fala que a gente, ao longo da amizade, do namoro e do casamento, a gente sempre... Gente, a gente bota muito tempo mesmo. Se o nosso relacionamento fosse investido em termos de dinheiro, cara, é um lugar onde a gente, com certeza, a maior porcentagem do nosso tempo é investido nele. Então, para conversar, para pensar a vida, para pensar futuro, para pensar passado, para pensar onde estamos. Então, a gente está sempre conversando, reconversando, analisando. E até recentemente... a gente conversando que Leila fez um stories pro Instagram, uma coisa que a gente conversou foi qual a principal marca do nosso casamento se a gente tiver que bater uma só, escolher uma: transparência. Então, assim, não pode ter nada oculto, não pode ter nada não dito, eu pensei e guardei só para mim. Não, a gente sempre está trazendo à luz as coisas, assim, a gente sempre marca. Nós somos cristãos e tem um texto do livro de Gênesis, que vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 2, no final do capítulo 2, falando de Adão e Eva, que vai dizer que eles estavam nus no Jardim do Éden, né? E isso é algo que marcou muito a gente, que é assim, o outro me conhece completamente, não há nenhum motivo de timidez, vergonha, mesmo as partes não legais, mesmo aquilo que não seria, né, bacana de você contar, a gente abre o coração, obviamente escolhe as palavras, escolhe o ambiente, escolhe o momento, o dia, mas sempre... estar na luz com o outro sabe o que você sente, o outro sabe o que você pensa, a coisa não fica no campo do eu acho, será que? Não, é isso porque ele falou e o outro não mente, o outro fala a verdade. Então, isso é algo que a gente sempre procurou zelar muito, né? E a transparência só vem com um pilar básico também, que é a comunicação. O diálogo, a comunicação é algo assim... Nossos amigos falam, gente, vocês viram a noite conversando até hoje, 4 anos e meio, a gente vira a noite conversando... Hoje não com as mesmas questões, graças a Deus. No início foram muito questões assim minhas, eu trazia muitas inseguranças, mas hoje a gente conversa assim da vida, a gente conversa de projetos, de sonhos. Não é perfeito, né? Pelo contrário, porque está mostrando que a transparência, ela vem com essa necessidade de alguém que precisa mostrar o que está sentindo, está pensando, e nem sempre o que está sentindo, está pensando é bonito. Então, a gente briga, a gente tem as nossas discussões, mas como também é um outro episódio que a gente pretende compartilhar com vocês, que é o saber brigar certo. Tem uma forma de brigar, tem uma maneira saudável de construir alguma coisa com a briga. E a gente tem esses momentos de conflito, só que é um conflito que sempre é para gerar alguma construção naquilo que a gente acredita que é para onde a gente está indo. Então... esse é um pouquinho aí do nosso trajeto.
E dentro dessa questão toda de relacionamentos que a gente já pôde falar aqui pra vocês, no meio disso tudo estava acontecendo a minha faculdade de psicologia. E Douglas fazendo faculdade terminando, Não, né? eu já tinha acabado. Já tinha? Quando você entrou no terapia, eu Eu já sou tinha meio acabado. ruim de tempo. Mas ele já tinha terminado a faculdade de Direito, mas estava no quartel. A gente passou por muitas transições, tanto de carreira, como transições financeiras, de modelos de se viver, de gerir a vida, por conta, né, principalmente da saída dele do quartel. E a gente, no meio disso tudo, eu estava fazendo psicologia. E a psicologia é uma faculdade que vai te estimulando a pensar, a refletir, a questionar, a olhar para si. E nesse processo eu também fiz outros cursos, como eu já falei aqui, que acabaram me estimulando também esse mergulho interno. E tudo isso, como a gente conversava muito, eu trazia tudo para casa. E sempre virava uma pauta assim de reflexão, uma pauta de questionamento. E aí eu encontrei no meio disso a terapia sistêmica familiar, que fez todo sentido na nossa história, na nossa família, na nossa forma que a gente quer conduzir as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos. Então, ver, né, que eu casei com uma pessoa que tem um sistema familiar dele, ele é fruto desse sistema e eu fruto do meu sistema, muitas coisas foram possíveis de serem entendidas. E estamos ainda no processo, que a gente acredita que é um processo eterno, de construção, de autoconhecimento, de autoanálise. E, Douglas, conta aí um pouquinho como foi seu processo de chegar na terapia. Eu entrei na terapia totalmente... caí de paraquedas. Leila falou, amor, tenta fazer, poxa, não custa nada, tenta, faz pelo plano de saúde, tenta conhecer isso. E foi assim que eu entrei. Gente, eu fui chacoalhado, eu não eu achava que ele era a única pessoa que não precisava de terapia, juro. Mas olha, até ele a gente descobriu várias questões. Pois é, eu tive assim uma pessoa formidável, um psicólogo formidável que eu respeito, admiro muito. Se entrar no meu Instagram, eu já falei dele algumas vezes. E nesse processo todo eu comecei a me ver em muitas prisões, né? De você ter ideias de como deveria ser a vida, e a vida sai diferente, aquilo, né, te muda a sua direção, aquilo me fazia mal. Então a terapia mexeu muito comigo nisso tudo e eu falei, quer saber? Eu vou estudar um pouco mais disso daí também. E nisso Leila estava no meio do curso da sistêmica familiar. Mas você tinha terminado. Não. Quando eu estava fazendo, não. Estava no meio do curso. Ah, quando você estava fazendo terapia, não o curso de terapeuta. Não. Quando eu estava fazendo terapia, você estava no curso. Isso. E aí aquilo foi me marcando. Eu falei, gente, a gente comentando daquilo que ela assistia. E foi nesse caminho que nós resolvemos que seria bom também para eu poder entrar nesse caminho de estudar terapia, pelo menos para fazer um curso. Eu já estava dando uma olhada, lendo um pouco o material que ela estava vendo, né? Eu estou na ordem cronológica. Tá, mas eu acho que tem um ponto mais forte que a gente pensou assim, quando ele foi entrar no curso para se formar como terapeuta, ele olhou tudo que eu estava vivendo, ele olhou tudo que eu trazia de reflexão, porque ele ficava, meu Deus, muito maneiro, e ele falou assim, essa teoria da sistema familiar está me dando a teoria e a técnica para aquilo que eu já sentia, aquilo que eu já analisava da vida. Então, assim, vamos dizer assim, foi um encaixe perfeito com a história dele, com a forma que ele enxergava a vida. Eu não. Eu aprendi, assim, a construir a minha forma de ver e de refletir a partir da visão sistêmica. O dele veio da liga ao que ele já tinha, da base àquilo que ele já tinha. Deixa eu comentar uma coisa sobre isso que você está falando. Por que disso? Como eu falei, desde pequeno conversando muito. E o perfil da minha avó, da minha mãe, sempre foi de observar muito a vida. Meu pai também é assim. Então eu cresci analisando, observando muitas coisas, as situações, as cenas. E eu lembro de crianças que cresceu olhando e falei, por que isso é assim? Por que uma pessoa age de uma forma, outra age de outra? Por que algumas famílias, pessoas, todo mundo consegue ser tão bem sucedido financeiramente e ter inúmeros divórcios, por exemplo, ou pessoas com completo descontrole emocional, ao mesmo tempo que a pessoa é um super atleta. E essas coisas não batiam para mim. Eu lembro de ficar reparando, analisando aquilo e tendo uns insights. Eu acho que é isso. Até ali eu não tinha lido nada sobre a sistêmica. E quando eu fui quando Leila ia trazendo, eu ia encaixando a teoria naquilo que eu já analisava. Falei, gente, agora sim faz sentido. Eu lembro até, a gente comentava muito isso, né? Quando a gente estudava, por exemplo, quando eu estudava na Bíblia a cultura judaico-cristã, falando muito sobre geração, falando muito sobre genealogia, falando muito sobre passado,
retomando o passado para dizer o quanto o passado impactava o presente e o futuro, né? Então a sistêmica na nossa história aqui em casa caiu como uma luva no meio disso tudo. E a sistêmica familiar é exatamente isso. Como o passado, as outras gerações interferem no nosso presente, que vai fazer com que a gente caminhe de tal ou tal forma para o futuro. E no meio disso tudo, gente, para encerrando o nosso vídeo sobre a nossa história, muitos casais começaram a nos procurar. Nos procurar porque viam no nosso casamento uma referência, nos procurar como terapeutas e pedindo para casais de noivos, principalmente, querendo saber como que era, como que eles podiam se preparar, e a gente começou a amar receber as pessoas na nossa casa para poder fazer esses encontros, pensar quais os furos que aquelas pessoas poderiam estar ignorando e que elas pagariam um alto preço no casamento, pela decisão tão séria que o casamento é. E aí, diante disso, diante de tantas histórias que a gente foi ouvindo, de tantos questões que a gente foi passando junto com eles e pensando e vendo o antes, o durante e o depois, o que aquilo poderia gerar no casamento e depois ver aquilo se concretizando, tanto positivamente quanto negativamente, a gente pensou em expandir isso, e esse canal é o primeiro passo para que isso aconteça e chegue até você esses conteúdos sobre relacionamento, principalmente a preparação do casamento. E se você tem alguma dúvida do que a gente falou, gostaria de saber um pouco mais, a gente está com um projeto de lançar inúmeros vídeos, orientando as pessoas, democratizando o conhecimento, apesar de já ter muito conhecimento, muita informação na internet, mas como dizem, cada pessoa tem o seu público que escuta um e não escuta outro. Então a gente se propôs o que a gente chama de uma espécie de um pré-vestibular, né? aquele pré-vestibular para o casamento. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilha, comenta aqui embaixo, bota as suas dúvidas, principalmente aqueles amigos que você sabe que está noivo, está casado, e para você também que é solteiro, mas quer já se preparar, pensar em como escolher a pessoa, a gente pretende te ajudar nesse processo todo, só você seguir a gente aqui. E é isso, um beijo grande. Um beijo e até mais.